E aí? E você, sabe o que é dignidade? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora bater um papo hoje sobre dignidade da pessoa humana? Antes, aqueles recadinhos básicos de sempre, eu me chamo Tássio. Se você gostar desse vídeo, você pode curtir, você pode compartilhar, você pode se inscrever no canal e você pode inclusive nos ajudar. Como? Comentando aí, compartilhando com seus amigos, e se você quiser ir além, você pode se tornar um membro do canal. Basta clicar no botãozinho aí, seja membro, ou se você achar mais fácil, você pode colaborar com a gente também fazendo um Pix. A chave vai estar na descrição e você pode mandar de qualquer valor, de 1 centavo pra frente. O direito, assim como outras disciplinas ou ciências, eles podem ser considerados como uma grande ferramenta. Um instrumento que foi construído e vem sendo aprimorado aí ao longo dos séculos para melhorar a vida das pessoas. Enquanto as engenharias e as ciências da computação vêm trabalhando duro para desenvolver máquinas e robôs aí para ajudar e melhorar a qualidade de vida das pessoas, as ciências biomédicas lutam contra o tempo para desenvolver tratamentos, remédios e inclusive vacinas para nos ajudar aí a enfrentar diversas situações, como, por exemplo, a questão da nossa pandemia. Já o direito, por outro lado, também vem se desenvolvendo ao longo dos séculos com o intuito de tentar melhorar ou de tentar prover uma melhor eficiência em solucionar os conflitos das pessoas. Lembrando-se que muitas vezes os conflitos não se dão somente entre pessoas, mas também entre o Estado, entre o governo e as pessoas, sejam elas pessoas jurídicas ou pessoas físicas ou naturais. Então o direito tem o objetivo de proteger os nossos bens. O que a gente chama de bens jurídicos são os bens da vida, tudo aquilo que tem importância pra gente. Por exemplo, a nossa propriedade, seja propriedade privada, seja nosso celular. E com o desenvolvimento do tempo também surgiu a questão dos direitos autorais, os trabalhos autorais, os trabalhos científicos e artísticos que o direito também protege. E hoje nós estamos vivendo uma fase em que o direito chegou à era digital aí, com a Lei de Proteção Geral de Dados e o Marco Civil da Internet. Quando você compra um carro e assina um contrato de compra e venda, aquele contrato ele é um mecanismo jurídico, ele é uma espécie de lei criada entre as duas partes que vai regular essa venda e proteger o bem jurídico das duas pessoas. De um lado o dinheiro e de um outro lado o carro. Tudo isso está previsto em normas que a maioria das pessoas às vezes não conhecem, assim como, por exemplo, está previsto em uma norma que é crime você matar alguém. Ou seja, o direito está protegendo desde a vida até mesmo os bens jurídicos, como seu dinheiro ou seu carro, nas relações entre as pessoas. Todo esse nosso conjunto de regras e normas nós chamamos de ordenamento jurídico. E lá no alto desse ordenamento jurídico nós temos uma lei maior, uma lei mais importante, uma lei que fica no cume de uma pirâmide. Se a gente usar como exemplo uma pirâmide, ela vai estar lá no alto dessa pirâmide, que é a nossa Constituição Federal, que é também, por assim dizer, uma espécie de contrato social, que é a matriz, que é o DNA do nosso ordenamento jurídico. É dela que vai derivar algumas normas e princípios que vão fazer com que outras leis que venham a surgir sigam essa mesma linha, como é, por exemplo, o nosso Código de Consumidor, o nosso Código Civil e inúmeras outras leis. E como eu disse para vocês também, uma das funções do direito é proteger, principalmente a Constituição, é proteger os indivíduos, as pessoas do Estado, do governo. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre o direito de liberdade, o direito de ir e vir, o direito à vida, direito à propriedade, direito à herança, direito à intimidade e à privacidade, entre muitos outros. Todos esses direitos que são vistos como direitos fundamentais estão lá na nossa Constituição também, no artigo 5º da Constituição, que é o artigo que traz todos os nossos direitos e garantias fundamentais. Além deles, nós temos também os direitos que são considerados direitos sociais, que também estão na Constituição e também são, sabe, fundamentais e imprescindíveis para o nosso bem-estar, para nossa convivência em sociedade, que é, por exemplo, o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao trabalho, entre inúmeros outros. Por esse motivo que muitas pessoas criticam e falam que a Constituição só traz direitos, é muito garantista e tal, é uma visão um pouco equivocada. Aliás, é uma visão bem equivocada, porque a razão de existir da Constituição é exatamente essa, de proteger os indivíduos contra o Estado. Mas
Essa questão, sim, sempre às vezes cabe em algumas discussões, mas isso não é o objetivo para o nosso vídeo. O que nós estamos aqui para falar é que acima da nossa Constituição e acima de todos esses princípios, existem alguns outros valores, que são valores que guiam, inclusive, o legislador na hora de colocar todos esses direitos fundamentais, na hora de escrever a Constituição, na hora de organizar o Estado e também de organizar as leis inferiores, assim como também guia todos os juízes, magistrados, ministros e desembargadores na tomada das suas decisões, que é algo que a gente chama de super princípio, que seria como se fosse uma espécie de princípio que está acima dos outros princípios, ou de um direito que está acima de um outro direito, um direito que não é bem um direito, que é o objeto do vídeo de hoje, que é a questão da dignidade da pessoa humana. Eu podia resumir esse vídeo falando que dignidade da pessoa humana é como se fosse o bacon do direito. Ele é algo que deveria estar em todos os lugares, assim como o bacon deveria estar em todos os pratos salgados do universo. Dignidade da pessoa humana, ele é, ou pelo menos deveria ser, o princípio, o direito, a garantia fundamental maior dentro da nossa Constituição. Ele é um super princípio porque, na verdade, ele não existe por si só. Ele é algo que permeia todos os outros direitos e garantias, sabe? Ele está em todos e todos estão nele. Algo meio Full Metal Alchemist, sabe? Um é tudo e tudo é um. Para se ter uma ideia, a própria Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU, antes de falar de qualquer direito, menciona a própria dignidade da pessoa humana antes dos direitos fundamentais. Olha só o que fala o artigo 1º dela. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. E é por isso que a dignidade da pessoa humana, ela é inclusive tratada como algo que está acima da vida, acima da liberdade, acima de muitos outros direitos. E isso parece estranho, mas não é. Até porque você pode se perguntar, o que vale mais do que a própria vida? A dignidade vale. Antes de continuar, só para não ficar uma pequena confusão, nós falamos dignidade da pessoa humana, isso parece até um pleonasmo, né, da pessoa humana, mas essa pessoa humana é uma expressão bastante comum dentro do direito, ou pessoa natural, porque o direito também reconhece muitos direitos e garantias para as pessoas jurídicas, que são as empresas, ou então organizações, ou mesmo pessoas que podem criar uma pessoa jurídica com o objetivo de finalidades econômicas, ou então mesmo finalidades de associação, ou finalidades beneficentes, até mesmo religiosas. Mas a dignidade da qual nós estamos falando, ela recai sobre a pessoa humana e não sobre a pessoa jurídica, tá? Isso é só para fazer essa diferenciação, para não ter confusão quando nós falarmos de dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, ela funciona como uma espécie de graxa que lubrificam os direitos fundamentais. Ou melhor, talvez seja melhor eu falar que a dignidade da pessoa humana, ela é uma liberdade que a pessoa tem de valorar, de dar valor, de tornar algo, ou de satisfazer, ou de eleger, ou de demonstrar que determinada coisa para ela é mais importante do que outras, principalmente quando nós falamos em conflito de direitos. Talvez seja mais fácil eu apelar, sabe, para a sensação, para o sentimento, para a empatia de vocês, porque eu acredito que é mais fácil você sentir o que é a dignidade da pessoa humana do que necessariamente conceituar, do que você necessariamente transformar em palavras. Porque dignidade é uma palavra que, infelizmente, ela talvez não expresse ou não consiga passar todo o valor, toda a importância que ela tem. Sabe quando você banaliza uma palavra? Tipo, eu amo você, eu te amo e tal, das relações, por exemplo, de internet. Que a gente sabe que você pode gostar das outras pessoas, você pode ter o afeto e carinho, mas o amor, a gente sabe que o amor é uma sensação, às vezes, muito mais forte. Sabe, quem tem um filho, quem tem uma esposa, quem tem uma pessoa que você ama, o pai, a mãe, aquela sensação que você tem de amor, de carinho, ela não é igual você falar que ama um amigo da internet. Sabe, são coisas diferentes, embora nós estejamos usando a mesma palavra. Quando nós falamos de dignidade, nós estamos falando de algo que não tem valor. E inclusive, nas palavras do filósofo Kant, que a gente consegue trazer talvez a conceituação mais simples e compreensível do que é a dignidade. Kant falava que quase tudo tem um preço. Você, por exemplo, pode botar um preço no seu carro, você pode botar um preço, até no seu rim você pode colocar um preço se você quiser. Mas tem coisas que você, por exemplo, não coloca um preço, tem coisas que você não vende por nada. Digamos que uma pessoa pode falar, eu não vendo a minha liberdade por nada, eu prefiro, sabe, morrer lutando do que ser um escravo. Aquilo
a dignidade da pessoa humana, a dignidade daquela pessoa está na liberdade. Então ela prefere morrer, ou seja, o valor, o direito à vida para ela é menos importante do que a liberdade, porque a liberdade exprime a dignidade daquela pessoa. Outras pessoas, por exemplo, podem eleger a própria honra pessoal, sabe? Aquela questão da pessoa ser honesta, de trabalhar, de não ter uma mancha. Os samurais, por exemplo, os samurais exprimiam bem a ideia da honra, da disciplina. E quando eles, por exemplo, se sentiam envergonhados, a vergonha para eles era algo indigno. Era indigno viver com aquela vergonha. Então, para eles, a honra pessoal era um direito fundamental que estava acima da própria vida. E esses são alguns exemplos em que eu estou trazendo em que nós temos um conflito de direitos, e é nesses conflitos de direitos que a gente consegue exprimir melhor a ideia do que é dignidade. Nós, por exemplo, não temos, e isso vai ser um objeto de um outro vídeo ainda, o direito à ortotanásia e eutanásia. Mas algumas pessoas, elas preferem morrer, terem seu sofrimento abreviado, por exemplo, quando elas estão com câncer terminal, sentindo dor, do que ficar sofrendo e vivendo aquela situação que às vezes pode ser incômodo para ela pode pensar nas outras pessoas, o trabalho que ela tá dando. Ou seja, são inúmeros os casos em que você tem um conflito de direitos e que nem sempre a vida vai ser o valor fundamental que a pessoa vai colocar acima de tudo. Uma questão que nós temos aqui que o direito brasileiro ainda não trabalha muito bem, ao meu ver, eu sou uma pessoa que não tenho religião, eu sou uma pessoa ateu, me considero uma pessoa que não tem crenças, mas nós temos o direito à liberdade religiosa no Brasil, e a liberdade religiosa para algumas pessoas é mais importante do que a própria vida. E alguns dos preceitos religiosos, aí nós podemos falar, se eu não me engano, das testemunhas de Jeová, que elas não podem aceitar a transfusão de sangue porque isso contraria um preceito religioso daquela denominação religiosa. Então quando você tem uma pessoa, por exemplo, que precisa de uma transfusão de sangue, que sofreu um acidente e ela tá lúcida para decidir e ela se nega, pode um médico, tá certo que o médico tem o juramento dele, tá certo que o Estado é laico, mas é certo, por exemplo, você condenar aquela pessoa à indignidade se aquela pessoa preferiria mesmo estar morrendo do que estar recebendo sangue de outra pessoa? Porque para pensar sobre a concepção daquela pessoa, quando você está condenando ela à morte, por não estar aceitando sangue, você está destinando aquela pessoa ao paraíso. Por outro lado, se você resolve salvar a vida daquela pessoa contra a própria vontade, contra a própria dignidade, aquela pessoa vai se ver como uma pessoa indigna até mesmo do paraíso, sabe? Ela perdeu a chance da eternidade, da vida na eternidade junto com Deus. É justo a gente impor esse tipo de decisão? É justo o médico tomar esse tipo de decisão no lugar de uma pessoa que pode exprimir sua vontade? Porque o direito, a grande, sabe, mágica, ou o grande problema do direito, na verdade, reside nisso. Não é à toa que o símbolo do direito é uma balança. Porque não é sempre que você coloca aqui uma coisa certa e uma coisa errada e puf, a balança pesa para um lado para o outro, e é fácil de resolver. Não. Às vezes você tem um conflito entre dois interesses, entre dois direitos fundamentais, por exemplo, a questão da vida, ou a questão de saúde, ou a questão da dignidade, e você precisa, sabe, aqui, no caso, você tem o direito à vida e o direito à liberdade religiosa numa balança. E daí? Como é que você vai tomar essa decisão? E antes que as pessoas venham falar, não podemos aqui confundir essa questão da liberdade religiosa com o julgamento que nós tivemos até bem pouco tempo atrás aí no STF sobre limitar os cultos e tal, porque daí nós não estamos falando mais de um direito e uma garantia individual de uma pessoa só que não vai fazer mal pra ninguém ou vai fazer mal só pra ela. Nós estamos falando de uma liberdade religiosa que está sendo diminuída temporariamente em razão da vida das outras pessoas. Se você pudesse julgar somente pra você com base no seu querer religioso, ótimo, mas o seu querer religioso, a sua vontade religiosa, colocaria a vida de outras pessoas que nem concordam, nem são da mesma religião que você. Então, não vamos confundir essas situações aqui, ok? Então, basicamente, o que nós temos para falar sobre dignidade é isso. Dignidade é algo que está acima. Dignidade é a liberdade que as pessoas têm de estipularem o que é mais valioso para elas, aquilo que elas não abrem mão de jeito nenhum. Se você for falar, por exemplo, com o ANCAP, você vai encontrar, ou com o libertário, a questão da liberdade, sabe, a liberdade que eles defendem, com algumas deturpações filosóficas e tal, mas é o que eles valoram, e eles não estão errados em valorar a liberdade acima de tudo. Quando você vê, por outro lado, uma pessoa que tem uma linha mais marxista e comunista, às vezes para ela o maior valor que tem é a igualdade, é você tratar e dar condições às pessoas de uma maneira igualitária. Então as pessoas têm essa liberdade de elegerem
os seus valores favoritos, os seus valores fundamentais. E eu estou falando aqui, falando, e eu não trouxe até agora nenhuma definição. Segundo fulano de tal, dignidade é isso. Segundo Beltrano, dignidade é aquilo. Eu não trago porque a gente não tem. Porque dignidade é uma palavra muito forte que por si só deveria exprimir aquilo que ela é, a dignidade. E é por isso que eu disse que eu acho melhor vocês praticarem a empatia e sentirem o conceito de dignidade antes de quererem replicar um conceito escrito em caracteres, entendeu? A essência do que é a dignidade, ela é muito mais importante do que as palavras escritas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham compreendido, e se vocês gostarem, já sabe, aqueles recadinhos que eu dei lá no começo. Curta, se inscreva, compartilhe, e eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.